A paz de Deus, por Jesus Cristo, esteja com todos. Tudo bem com vocês? Eu quero te convidar aqui para uma reflexão que eu tive após algumas conversas com diversas pessoas e principalmente algumas que tive com teólogos, pessoas formadas em teologia, E eu me pus a pensar e a refletir sobre os assuntos que a gente tem abordado e me produziu a seguinte questão. Nas abordagens, nós falamos sobre a questão da palavra que é lida, pregada por nós ou pelos dirigentes do culto, pelos líderes da igreja, ou mesmo pelos evangelizadores que o fazem com coragem, pela fé, nas ruas e cidades por onde Deus permite, prepara ou envia. Para os que são enviados, é claro. Olha, e nessas pautas foi enfatizado bastante a questão do contexto de várias leituras, a questão da tradução, a questão da forma como é usado algumas versões bíblicas, algumas versões da Bíblia como João Ferreira de Almeida, King James, entre outras que também são famosas de estudo, a Thompson e várias outras. Modelos e modelos de Bíblias usadas aqui e acolá, nesta ou naquela instituição. Na congregação, por exemplo, nós usamos a João Ferreira de Almeida, que já tem versão corrigida e atualizada. Enfim, a palavra de Deus que temos disponível para nós no nosso tempo. E a questão de assuntos peculiares envolvendo a palavra de Deus e as nuances das suas interpretações por membros que são líderes, pregadores, profetas, que já fizeram suas expressões, já expressaram os esboços de suas pregações com base em como entenderam o que pregaram, o que leram para poder pregar. E discutindo sobre alguns desses casos, alguns teólogos disseram para mim: mas tem que tomar cuidado com o contexto. Porque nesse tempo, esse contexto queria dizer, o contexto dessa parte da Escritura, ela tem a ver com o tempo, com a cultura do tempo, tem a ver com o povo para qual foi designado essa palavra, tem a ver com a forma como esse grupo estava se comportando. E eu observei e realmente faz muito sentido. Em partes. Por quê? Eu me pus a pensar na questão do contexto e da importância quase fanática que se dá, bastante excessiva, bastante, como eu posso dizer, bastante pragmática. Quando você estuda, faz teologia, você passa do perfil de pessoa que lê, prega ou ouve a palavra de Deus de uma forma simplista, vamos dizer assim, para uma forma sistematizada de enxergar, de observar e de pesquisar. E de repente, a ideia que você tinha por fé de um texto bíblico passa a ser transformado e anulado pela posição contextualizada daquele conteúdo. Ou seja, você vai lá para os filisteus, ou você vai lá para Cesareia, Corinto,
ou para a cidade de Éfeso, e as histórias e narrativas das pregações de Paulo, ou mesmo dos profetas e sacerdotes do passado, pontuando esses assuntos com base no contexto. E o meu questionamento você que está assistindo o vídeo deve estar pensando, o que você quer dizer? Não está ficando claro para mim. Mas eu quero que você pense comigo. A palavra de Deus, que o Senhor, na sua onipotência, onisciência, onipresença, ou seja, um poder supremo que o homem é incapaz de raciocinar ou de racionalizar, de fazer interpretação do comportamento de Deus, muito embora alguns até tentam e pensam que sabe como Deus se comporta nessa ou naquela situação. A ideia de contexto, eu acho uma ideia importante, não pode ser dispensada, mas é uma ideia perigosa, é uma narrativa perigosa, é uma forma perigosa de se firmar. Porque quando você se preocupa de forma demasiada com esses princípios de contexto, primeira coisa que acontece com você é perder um pouco da sua espiritualidade, na minha visão. Isso é a minha opinião e eu respeito a opinião das pessoas com quem discutir esses assuntos. Mas eu acho bastante perigoso. A gente passa daquele momento em que a gente crê no invisível para crer no que é visível, para crer só no que dá para tatear, porque a busca pelo contexto é tatear em fragmentos de coisas e conteúdos e assuntos para montar quebra-cabeça, para explicar a palavra de Deus ou o assunto da palavra lido de forma limitada. Dizendo isso, eu concordo com os exageros de pregações que às vezes decolam, que vão chegando até Marte e se perdem por lá e nunca mais voltam. Por lá devem encontrar um buraco negro e por certo, nem voltam mais. E tem gente que vive essa ilusão. Eu estou longe dessa ideia de ilusão e não concordo com esse comportamento cheio de fantasias, encantamentos por fábulas e fundamentos expressivos que fazem as igrejas capotarem, como muitos dizem no nosso meio. Mas não, o que eu quero dizer para vocês que o que o Senhor quer de nós, no que eu creio, no que eu observo, e o que nós devemos ter, o cuidado que nós devemos ter é encontrar o ponto de equilíbrio, em dar a importância contextual para os textos, sem perder essa sensibilidade de observar que sempre haverá, vindo de Deus, algo que vai te surpreender através da própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim em um ponto, pregado por Paulo, salvo engano, a igreja de Romanos, eu não vou investigar isso na Bíblia agora, mas está em uma das cartas. Ele diz assim, todos vós podereis profetizar uns após os outros. Enquanto o prega, os outros julguem. E se ao que tiver sentado for revelado alguma coisa, o primeiro se cala. Então ali ele está dando orientações e instruções de como proceder no momento de culto, seja... Não importa onde acontece esse culto. Hoje, tudo quando a gente fala sobre culto, a gente imagina o culto dentro da instituição. Parece que local de culto é dentro da instituição. Mas não. Local de culto é todo lugar onde há um ou dois reunidos no nome do Senhor, limpo de mão, puro de coração, com humildade e humilhação,
súplica e louvor. Esse local de culto, ele é santificado pela palavra, por fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua casa tem o mesmo valor que a igreja, e a igreja tem o mesmo valor que a tua casa. Dizendo isso, não vem refutar dizendo que você está tentando incentivar a não frequentar cultos na igreja, não. Eu nunca parei e nem vou parar. O que eu quero dizer é que nós temos que ter esse equilíbrio. Nós temos que ter a sensibilidade de entender que a palavra de Deus vem ao nosso encontro quando nós vamos ao encontro dela, seja no culto ou em casa ou nas ruas. Se a palavra de Deus só vem nos cultos realizados dentro das instituições, tal como na congregação ou qualquer uma outra, isso torna o nosso Deus limitado. Isso torna o poder de Deus represado. E não é isso que é o poder de Deus. Jesus foi conduzido ao deserto e lá foi tentado por Satanás. E jejuando 40 dias, 40 noites, teve fome. Satanás, percebendo a ocasião, se aproximou para tentá-lo e disse: não és tu o filho de Deus? Vendo a fome que ele tinha, com certeza. Por que não transforma essas pedras em pães? E Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em algumas traduções, de toda a palavra que sai da boca de Deus, em outras, de toda a palavra de Deus. No final, ainda quer dizer a mesma coisa. Para quem fica caçando pelo em ovo, pode dizer que o fato de uma diferencinha de uma preposição para outra há um deslocamento de propósito. E não. Isso também já é um certo fanatismo. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós devemos viver da palavra. E a palavra de Deus, ela não está preso nas paredes da instituição, nem limitado ao dom de um profeta ou sacerdote. Não está represado dentro dessas pessoas. Ela circula entre os homens, em lugares que a matéria nem sequer consegue definir. A palavra de Deus, ela viaja nas asas do vento e entra pelas frestas das portas para alimentar, consolar, instruir o povo de Deus. A questão do contexto, que é o assunto principal desse vídeo. Questão da preocupação com o contexto. O contexto sobre o uso do véu ou não uso do véu. O contexto sobre a palavra de Deus, como ela é pregada na congregação, em comparação com outras instituições. Esse modelo é mais correto que aquele. E esquecem-se que o Senhor está entre nós. Entre nós, não cecebianos, nem assembleianos, nem católicos. Está entre nós os homens, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essa é a promessa de Deus. Eu vou, mas não vos deixo órfãos. Enviarei o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo Consolador. Nós não estamos órfãos e nem sozinhos. Temos consolo, apoio, segurança da parte de Deus pelo Espírito Santo que em nós habita, por fé. A palavra de Deus, o livro de Deus, o livro que contém a palavra de Deus. E quando falo contém,
para alguns contenciosos, vão falar assim, ele está falando assim porque ele é CCBiano e lá mudou o ponto de doutrina e por isso ele já está agora moldado a esse modelo. Não, talvez eu aborde esse assunto mais para frente, mas não tem a ver com o ponto de doutrina. Aqui contém a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Não muda nada. Para aquele que segue o Senhor pela fé, aqui contém, aqui é a palavra de Deus. Ler aqui pela fé traz para você transformação. Ouvir a palavra de Deus pela fé traz transformação. Pregar a palavra de Deus pela fé traz transformação, porque tudo que fazemos, fazemos pela fé. Com pregação, ou instrução, ensinamento, ou mesmo estudando a palavra de Deus. Com ênfase e preocupação em contextualização de termos e traduções e questão cultural. Se você consegue fazer isso sem perder a sensibilidade, se você consegue fazer isso mais apoiado na fé do que no próprio pragmatismo da ideia de desvendamento e pingos nos is, por ser um conhecedor do contexto, da cultura do tempo, do capítulo bíblico, da história bíblica que você leu. Se você ainda está vivendo da fé, o contexto não vai te atrapalhar. Ele vai somar contigo um avanço e uma melhora na tua vida espiritual. Agora, tal como eu tenho certeza que você se você não é ignorante, se você não é grosso com as pessoas que pensam diferente de você, com as pessoas que estudam a Bíblia, com as pessoas que pregam a Bíblia diferente de você, evangelizam diferente de você. E quando eu falo de você, estou falando de nós da congregação, porque alguns, infelizmente, têm essa matutice. Quando você ouve essa palavra pregada por alguém, não se preocupe. O rótulo, o emblema, a nomenclatura, a camisa que essa pessoa veste e representa a placa, a instituição, o CNPJ, não é com isso que você deve se preocupar. Mas se ponha em comunhão e comece a tentar discernir. Faça como o apóstolo Paulo disse: enquanto um prega, os outros julguem. E se a um que estiver sentado for revelado alguma coisa, o primeiro se cale. Se você quer seguir o Senhor, entenda, a palavra de Deus não está presa nos pregadores da tua instituição. A palavra de Deus não pertence ao profeta do teu núcleo e universo de frequentamento. A palavra de Deus, ela está dentro dos vasos e recipientes que o Senhor escolheu no momento em que achou graça para sanar, resolver, ajudar, assegurar, recomendar alguém no momento em que precisou. Porque Deus, do Velho e do Novo Testamento, tem muitas formas de trabalhar na vida do homem. Com Balaão, foi preciso abrir a boca de um jumento para que ali ele ouvisse a repreensão. Veio de Deus a pregação da jumenta ou veio do homem? Qual era a importância daquela voz? Qual era, que tipo de conteúdo estava saindo dali? Qual o contexto daquilo? A questão é fé. Se nós se calar, as pedras clamarão. Tem o símbolo, tem a figuração dessa palavra? Tem. Mas entenda uma coisa.
quer dizer isso mesmo. Se nós se calar, as pedras clamarão. Há quem diga que as pedras são as pessoas de coração duro, outros enumeram, não, as pedras eram pedras mesmo porque era um local cheio de pedras no momento em que houve essa pregação e foi apontado justamente para as rochas e pedras mesmo. Questão de contexto que divide opiniões. Mas uma coisa é certa, pela fé só é possível entender uma coisa, que nós não devemos nos calar. Quando o Senhor fala isso, nós devemos clamar. Não se cale, continue clamando. Não se cale, continue buscando, falando com Deus, orando. Porque se você se calar, alguém vai abrir a boca. Se você se calar, as pedras clamarão. Olha, esse vídeo e esse conteúdo saiu do meu coração, eu estava no culto pensando e o Senhor colocou esse conteúdo no meu coração. Eu creio que vem de Deus. Eu creio profundamente que veio de Deus. Para a gente pensar um pouquinho. E talvez, na minha forma de se expressar, nem tudo fique tão claro, é verdade. Para isso, os comentários do meu conteúdo estão livres ali, não estão bloqueados para que você comente, para que você participe, para que você deixe sua opinião, para que você, se quiser refutar, também refute. Eu sei que eu estou seguindo pela fé. E quando o Senhor mandar a palavra no livro de Juízes e falar sobre a história de Sansão, ou mesmo se for lido Apocalipse 3, verso 7 em diante, Romanos, capítulo 8, verso 31 em diante, ou mesmo Crônicas, que quase não é lido na Bíblia, não importa. Eu vou em busca do que o Senhor quer falar comigo, sempre pela fé. Sempre pela fé. E cada um na sua simplicidade pode parecer que já está induzido, como muitos insinuam nas suas críticas aos CCBanos. Já está moldado ao modelo CCBano e não dá para entender que a reprovação é que essas pessoas não são espirituais, não recebem de Deus a sua porção. Mas esquecem-se que quando assim julgam, assim interpretam e leem o comportamento dessas pessoas simples que vão em busca do que vem de Deus pela fé, anulam a ideia de que essa pessoa caminha por fé. Ignorante ou não, matuto ou não, alfabetizado ou não, instruído ou não, essa pessoa segue o Senhor pela fé. E o Senhor zela pelo que é dele. Isso é promessa de Deus. Eu chamei, eu cuido, eu guardo, eu salvo. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Não é essa a palavra de Deus? Então, limita o poder de Deus à ideia de você, desse amigo que às vezes é julgado, dessa forma que eu considero injusta e covarde, dizer que essa pessoa não é espiritual. O que é ser espiritual, afinal de contas? É conhecer a Bíblia de forma sistemática, de forma pragmática. É isso que é ser espiritual. É isso que é ser fiel à palavra de Deus. Tenha paciência com o simples. Tente compreender o teu próximo. Tem um subtítulo das cartas de Paulo que diz: a tolerância para com os fracos na fé. Isso só me faz entender uma coisa. A tolerância é uma coisa que é uma ferramenta que, se faltar no homem, faz com que ele não tenha empatia. E se ele não tiver empatia, ele não consegue ser justo. E se ele for injusto, ele não consegue agradar a Deus. Todavia, o Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio, então todos nós temos chance diante de Deus. Por Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, pelo sacrifício na cruz. Senhor, disse o ladrão, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus Cristo, há poucos minutos de inspirar na cruz, onde rendeu o seu espírito, diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu espero
ter trazido para você um conteúdo de abrangência e reflexão espiritual, a fim de que possamos ser mais moderados, recatados, que não sejamos descompensados, nem no que diz respeito a apoiar, nem no que diz respeito a criticar. Eu vim aqui ao meu canal, como não tenho vindo com tanta frequência, não tenho postado tanto conteúdo, até porque não me importa se o YouTube vai dar ênfase aos meus vídeos ou não, não me importa se vai ser monetizado ou não, até porque hoje todo canal é monetizado mediante a nova lei do YouTube. Ele é passível de ser transmitido as propagandas nos seus conteúdos. Então já não tem mais diferença quem escolheu monetizar ou não o canal. Mas eu tenho um propósito e Deus conhece. E isso torna meu coração, isso traz paz ao meu coração. Saber o que eu estou fazendo, como diz alguns poetas, quando você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Mas eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou buscando. Eu espero transmitir para você comunhão, paz, e se nós tivermos alguma incerteza, que nós possamos encontrá-la através da palavra de Deus, em sentimento de fraternidade, comunhão, que haja em nós, entre nós, amor fraternal. Seja você grego ou judeu, porque entre grego e judeu não há diferença. Diz a palavra de Deus no livro de Coríntios, capítulo 1. Os gregos buscam conhecimento e os judeus não pedem sinal. Mas eu prego a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Espero que Jesus Cristo, para você, não seja nem escândalo nem loucura, porque nesse mesmo capítulo diz, a loucura de Deus é mais sabedoria do que a sabedoria do homem. Deus abençoe e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Oi, amor. Oi, amor.